Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma playlist de questões comentadas de legislação aduaneira. Nesta série de vídeos comentaremos as questões da prova FTN de setembro de 1994. A FTN é antiga sigla para o atual cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal. Vamos à questão. Questão 42 daquela prova. Escolha a opção correta. Então, uma questão clássica do tipo positivo. O examinador quer que você encontre a alternativa certa. Começando então, amigos e amigas, pela letra A. A base de cálculo do imposto de importação é o valor aduaneiro. Como tal, é entendido o preço efetivo da transação se a mercadoria for submetida a despacho para consumo. Nos demais casos, a base de cálculo será o preço pelo qual a mercadoria ou mercadoria similar, normalmente oferecida à venda no mercado atacadista do país exportador, acrescido de despesas, frete e seguro se houver. Então, amigos e amigas, o que vocês acham? A base de cálculo depende do tipo de despacho, a base de cálculo do imposto de importação depende do tipo de despacho. Se for para consumo é um tipo, se não for para consumo é outro. Tá estranho, né? Tá estranho, está errado. Não tem nada a ver o fato de você ter o despacho para consumo utilizar o valor aduaneiro só nesses casos, né? Nós veremos mais para frente como isso é definido. Tem uma alternativa aí que vai exigir que nós mostremos a legislação, mas adianto para vocês que a letra A está errada. Se a letra A está errada, a letra E diz que a base de cálculo do imposto de importação é o valor aduaneiro, como tal entendido valor de transação, se a mercadoria foi despachada para consumo, a gente já vê que está errado, né? Então, vale dizer que se for importada em caráter definitivo em operação normal de compra e venda, se a mercadoria for importada em consignação, aluguel, ou ainda por doação, ou em qualquer caso que a operação não identifique o valor do bem, a base de cálculo será o preço pelo qual a mercadoria ou similar normalmente oferecida à venda no mercado atacadista do país exportador, acrescido de despesas, frete e seguro se houver. O que eu posso dizer é que, além de estar errado, é que se houver dificuldade de identificar o valor da mercadoria, por causa do tipo de transação, por exemplo, uma doação, você tem um problema aí, uma doação não tem pagamento, né? Só que como é que você faz esse tipo de valoração aduaneira? Você utiliza o acordo de valoração aduaneira, que prevê 6 métodos para esse tipo de situação. Então, não dá para você dizer que o valor aduaneiro só é usado em despacho para consumo. Está errado, da mesma forma que na letra A. Na letra C diz que o imposto de importação incidente sobre bens contidos em remessa postal internacional ou trazidos com bagagem será calculado com base em valor, sistema de classificação, alíquotas especiais, não sendo aplicáveis em nenhuma hipótese as regras do Acordo de Valoração Aduaneira do GATT nem a nomenclatura comum do Mercosul. Bom, meus amigos e amigas, eu posso dizer que essa é uma pegadinha, tá? É verdade que no regime de tributação especial, que é o da bagagem, e o regime de tributação simplificada, que é o da remessa expressa, ou remessa postal internacional, você tem uma forma distinta de alíquotas, né, para o imposto de importação. E você não se preocupa com a classificação fiscal utilizando a tabela da TEC. Porém, você não pode dizer que você nunca pode utilizar as regras do Acordo de Valoração Aduaneira do GATT. O que vai acontecer? O que diz o regulamento? Para fins de determinação do valor dos bens que entregam a bagagem, será considerado o valor de sua aquisição à vista da fatura ou documento de efeito equivalente. Aí no parágrafo único diz o seguinte: na falta do valor mencionado no caput, por inexistência ou inexatidão da fatura ou documento de efeito equivalente, será considerado o valor que, em caráter geral, estabelecer a autoridade aduaneira. Só que quando a autoridade aduaneira faz um arbitramento de valor, o que ela utiliza? Ela utiliza o acordo de valoração aduaneira. Não vai ser um valor chutado, assim, vamos olhar ali quanto está a temperatura e a gente arbitra o valor. Não, é feito a um modo científico, utiliza-se o acordo de valoração aduaneira. Então, em situações especiais, você utiliza sim o acordo de valoração aduaneira. Portanto, está incorreto dizer que você não pode utilizar as regras do acordo de valoração aduaneira. Beleza? Letra D diz: quando a alíquota for específica, a base de cálculo do imposto de importação é o valor aduaneiro, como tal entendido o valor de transação, isto é, o preço efetivamente pago ao pagar pelas mercadorias em uma venda para exportação para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do artigo 8º do Acordo de Valoração Aduaneira.
E quando não for possível quantificar esse valor pelo preço praticado na operação, o valor aduaneiro será apurado pelos métodos alternativos previstos naquele acordo de valoração aduaneira. Meus amigos e minhas amigas, muito interessante essa alternativa, mas ela é muito cruel. Uma pegadinha aqui, né? Você diz que quando a alíquota for específica, a base de cálculo será o valor aduaneiro? O que diz o regulamento? Quando a alíquota for ad valorem, né, a base de cálculo do imposto é o valor aduaneiro. E quando a alíquota for específica, é a quantidade de mercadoria expressa na unidade de medida estabelecida. Então, amigos e amigas, temos uma pegadinha cruel aqui. O correto seria a alíquota ad valorem, beleza? Portanto, o gabarito é a letra B de bola, que diz que quando a declaração de importação se referir a mercadorias classificadas em mais de um código da nomenclatura comum do Mercosul, o custo de transporte de cada mercadoria será obtido mediante a divisão do valor total do transporte proporcionalmente aos pesos líquidos das mercadorias. É isso, professor? É isso. Por isso que tem uma exigência muito grande da fiscalização em que o importador identifique o peso líquido da mercadoria, porque o peso líquido vai ajudar a você calcular o valor de transporte para cada adição na declaração de importação. E aí o valor de transporte é incluído no valor aduaneiro, que por sua vez é a base de cálculo do imposto. Entenderam? Porque tanta exigência com relação ao peso líquido, porque tem relação direta, ou melhor, um pouco indireta, né, com o recolhimento dos tributos da importação. Tá, professor, mas onde você encontra isso na legislação? Artigo 78. Quando a declaração de importação se referir a mercadorias classificadas em mais de um código da NCM, o custo de transporte de mercadoria será obtido mediante a divisão do valor total do transporte proporcionalmente aos pesos líquidos das mercadorias. E aproveito para falar do inciso 2, que diz: o custo do seguro de cada mercadoria será obtido mediante a divisão do valor total do seguro proporcionalmente aos valores das mercadorias carregadas no local de embarque. Então, o artigo 78 é importante que vocês conheçam, porque tem duas situações aí que envolvem diretamente o valor aduaneiro da mercadoria: o custo do seguro internacional e o custo do transporte internacional. Como é que você calcula quando você tem mais de uma adição? Isso é importantíssimo, amigos e amigas. Beleza? Então, gabarito letra B de bola, espero que vocês tenham acertado. Considero essa questão uma questão do tipo difícil. Se você ficar com dúvidas, mande aí a sua mensagem, que teremos a maior satisfação de te ajudar. Deixo desde já um grande abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!